Paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos. Que o Senhor Jesus se digne de abençoar a cada um de vocês, meus irmãos. Que a graça de Deus Todo-Poderoso nos ajude nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Que sejamos perseverantes em servirmos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão somando conosco nesta oportunidade através do nosso Instagram. E que a bênção do Senhor se manifeste sobre nossas vidas, a fim de nos ajudar a permanecermos leais à sua palavra e aos seus santos e preciosos conselhos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira. A parábola da figueira. Preparamos aqui o material, um esboço sintético, e vamos, com a ajuda de Deus, falarmos sobre a parábola da figueira. Espero que todos sejam edificados, que a bênção de Deus se projete sobre todos nós. Quero inicialmente agradecer a todos os meus irmãos que estão outra vez somando, o número daquelas pessoas que têm estima e consideração a mim e ao meu ministério. Agradecer aos nossos irmãos que estão conosco. Eu quero já, de antemão, falar o nome de alguns que estão aqui hipotecando o apoio incondicional. Irmão David, muito obrigado. Souza, Noelma, Deus abençoe. Rogério Oliveira, muito obrigado, irmão Rogério. Para você e sua família é o que eu desejo também. Irmão Anderson Gomes, Pastor Gilson, muito obrigado, Pastor Gilson. Medeiros Lobo, muito obrigado. Leonardo Rodrigues, Carlos, Gustavo, André, quero agradecer a Deus por Maria Pires, Emerson, Maicon, vereadora Dailton Targino, Daniel Levita, pastor aqui do Piauí, Isilama, pastor Isilama Macedo, Piauí. Deus abençoe aos pastores do Piauí, todos os pastores, pastor
Carlos Alberto, lá de Picos. Deus abençoe o pastor Carlos Alberto, presidente da Assembleia de Deus em Picos, pastor Nestor Mesquita, presidente da Convenção de Piauí. Deus abençoe o irmão Lindomar Batista, Cleonice Almeida, Leni Lobo, Leni Brito, aliás, Eduardo Ferreira, Luiz, Gustavo, André, Wellington Costa, Fortaleza. Deus abençoe. Maria Lima, Goiânia. Rinaldo, presbítero do Equador, Rio Grande do Norte, cidade do Equador. Gustavo André, Fortaleza. Luana Lima, Ceará. Tiago Gomes de Itauá. Temos irmão de Cajazeiras, Camutanga, Recife, Anderson Paulino, Fortaleza, Braulino, Daniela Gomes, Belo Horizonte, Leudo, Diácono, Fortaleza, Maria Lima, Sou Charles, Mombaça, Ceará, Tiago Soares de Franca, Luiz Ruth de Eusébio, Ceará, Jaboatão dos Guararapes, Santiago, Miracema, Astuca, Isaías de Manaus, Amazonas, João Barros, Feira de Santana, Espírito Santo, Barueri, Samuel Rodrigues, pastor Antônio Feitosa, Pai do Senhor, temos pessoa aqui de Tatuí, Maris Cláudio Vicente, Santa Rita, Tapipoca, Ceará. Temos irmão do Rio de Janeiro, Daiane Melo, Deus abençoe, Daiane. Leandro Lima, um abraço para Natal, Rio Grande do Norte. Glória a Deus. Matoso Rogério, Almeida. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira. Já podemos até começar, já temos aproximadamente 200 irmãos aqui no nosso Instagram. Vamos falar sobre a parábola da figueira. Podemos começar, não é? Deixa eu fazer um negócio aqui. Só um momentinho. Deixa eu colocar o meu. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, hoje nós vamos falar sobre a parábola da figueira. Que Deus nos ajude, nos abençoe a entendermos este assunto
Primeiro eu quero trazer aqui a existência de algumas árvores que representam a nação de Israel. A oliveira, a videira, a figueira, o espinheiro, tudo representa a nação de Israel. Mas essas três são fundamentais. A oliveira, no hebraico, zait, representa a luz. A videira, no hebraico, é gueten, fala de santificação, de amor e de alegria. E a figueira, teena, ou teenar, representa a justiça. Representa a justiça. Então nós vamos, nesta noite, falarmos sobre a parábola da figueira. Eu gostaria que todos pegassem uma folha de papel, um lápis, para começar a anotar o estudo desta noite. Em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos 32 a 35. Mateus capítulo 24, 32 a 35. Todos que gostam da palavra, todos aqueles que apreciam a boa palavra de Deus ensinada, devem ficar conosco. Só não deve ficar conosco as pessoas que gostam mais de movimentos, né? Mas quem gosta da palavra na sua pureza, na sua explicação, na sua boa didática, fique conosco. Uma coisa eu lhe digo, você tem muito a aprender esta noite. Eu terei o prazer de passar para você a relevância da palavra de Deus revelada. Meus irmãos, então, além da oliveira, além da videira, além da figueira e do espinheiro, que essas árvores ilustram, obviamente, a nação de Israel, a nação do judaísmo, né? Essas quatro árvores apontam nesta direção. Elas são mencionadas, todas quatro, em Juízes, capítulo 9, versículo de 8 ao 15. Ali aparecem essas quatro árvores: oliveira, videira, figueira e espinheiro. Além delas, dessas quatro árvores, nós temos também a aparição da romã, que é uma representação do povo judeu. Certamente que a passagem bíblica que exprime com maior precisão que a figueira é uma ilustração de Israel, ela está no livro do profeta Oséias, capítulo 9, e versículo de número 10, onde Deus, o Senhor, diz: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. É o que também nós vemos claramente inserido no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 24, versículo 3 a 7. Diz assim a palavra de Deus: então me perguntou o Senhor: o que vês, Jeremias? Respondi: figos, os figos bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Existe aquela aparição da figueira brava, é também chamada de sicômoro, que não são comestíveis. Então, Zaqueu estava
trepado num pé de sicômoro, figueira brava, né? Porque a verdadeira figueira é aquela que produz figos. Então, é o que vemos em Jeremias. Repito, então me perguntou o Senhor: o que vês tu, Jeremias? Respondi: figos. Os figos muito bons e os muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Glória a Deus. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-ei e não os destruirei. Plantá-lo-ei e não os arrancarei. Dar-lhe-ei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Além disso, meus amados e queridos irmãos, a figueira, ela contém um sentido analítico e profético muito profundo. O que se vê claramente nas palavras proféticas de Jesus, quando fala da sua vinda. Como ele mesmo diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 32 e 33. A seguir, meus irmãos, nós vamos analisar a figueira Israel à luz profética das Escrituras Sagradas, perguntando-nos o que podemos aprender dela. Aprendei, pois, a parábola da figueira. 3 simbolismos chamaram a minha atenção e eu quero compartilhar com todos vocês. Primeira representação: a figueira como mestre que ensina o caminho certo, o caminho para a justiça, justiça verdadeira, justiça legítima e justiça permanente. Onde a figueira Israel aparece pela primeira vez na Bíblia? Onde é que nós possamos detectar a aparição da figueira pela primeira vez nas Escrituras Sagradas? Talvez alguns leitores, algumas pessoas, alguns estudiosos dirão que encontramos em Gênesis 12, chamado de Abraão, como o primeiro hebreu, seguido pelo seu filho Isaque e pelo seu neto Jacó, cujo nome foi mudado por Deus para Israel em Gênesis 32 e 28. Então diz: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens prevalecestes. É correto que o nome Israel aparece aqui pela primeira vez, mas eu creio que a figueira Israel, na profundidade profética dos desígnios da salvação de Deus, como está escrito: aprendei, pois, a parábola da figueira. Ela já aparece nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada. Isto é,
em Gênesis capítulo 3 e versículo 7, que nos diz assim a palavra do Senhor. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Segundo o meu entendimento, encontramos aqui a primeira menção de Israel como figueira na Bíblia Sagrada. Ou seja, o Israel da lei que apenas pode cobrir o pecado. Apenas pode cobrir o pecado. Além da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, de Gênesis 2 e 9, a figueira, como está escrito, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É a única árvore do jardim do Éden mencionada pelo nome, e para mim, a menção da figueira já nas primeiras páginas da Bíblia, ao lado de inúmeras outras árvores paradisíacas criadas por Deus, cujos nomes não são citados. É uma gloriosa figura da eleição de Israel, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que existem sobre a terra. Além da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, de Gênesis 2 e 9, a figueira, como está escrito, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, é a única árvore do jardim, repito, do jardim do Éden, mencionada pelo nome, figueira. Adão e Eva haviam pecado e, em consequência, reconheceram que estavam nus. Então eles apanharam folhas de figueira e cobriram sua nudez, e com essas folhas, entretanto, assim eles somente puderam cobrir a sua culpa, mas não puderam obter o perdão do seu pecado. Para isso, é necessário um sacrifício de sangue. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3 e 21. O que isso significa para nós? Isso significa que Deus matou 2 animais e com sua pele cobriu a nudez dos 2 primeiros seres humanos. O sangue derramado neste ato serviu, obviamente, para o perdão do pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, está escrito. Portanto, queridos irmãos, querida igreja, já nas primeiras páginas da Bíblia, é revelado profeticamente e analiticamente todo o projeto, todo o plano da nossa salvação. Ali ele ainda está envolto em mistério, mas no decorrer de outras revelações posteriores, tornou-se cada vez mais nitidamente visível o plano da nossa redenção. O que nós aprendemos disso? Número 1, as folhas da figueira, elas apontam para uma outra salvação que é melhor e que é mais perfeita. Conforme está escrito em Hebreus, capítulo de número 7 e versículo de número 19.
pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é a esperança superior acima da lei? O sacrifício providenciado por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Segundo o meu entendimento, as cintas de folhas de figueira indicam a necessidade de uma vestimenta mais definitiva, que exigia um sacrifício com sangue, uma esperança superior. Então, depois que Adão e Eva pecaram, imediatamente souberam que estavam nus e que deviam cobrir-se. Cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Mas isso não foi suficiente diante do nosso Deus, que é santo. Por isso, cheio de misericórdia, que é o nosso Deus, ele matou 2 animais e fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Queridos irmãos, exatamente este é o sentido e a finalidade de Israel no plano da salvação. A figueira Israel, do começo até o fim, aponta para a salvação superior em Cristo Jesus, nosso eterno Senhor. O grande sacrifício da justiça de Deus. Em Israel, nos foi dada a lei, mas por meio dela reconhecemos que somos pecadores e que carecemos da graça de Deus. Outrora, Adão e Eva tomaram folhas de figueira, mas, mesmo assim, perceberam que essas cintas feitas por eles mesmos não podiam salvá-los. Não podia salvá-los. Salvá-los de quê? Salvá-los do pecado que haviam cometido e que necessitavam de outra salvação. Quase toda a epístola aos Hebreus mostra-nos que o antigo Israel, em todos os seus procedimentos, é uma indicação para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos os seus sacrifícios apontam para Ele, o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus na cruz, e que o sumo sacerdote judeu da antiga aliança é uma referência ao sumo sacerdote verdadeiro, definitivo e eterno, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por conseguinte, meus irmãos, a figueira de Israel, do começo até o fim, aponta para a salvação superior em Jesus Cristo. O grande sacrifício da justiça ordenada de Deus. Israel, sob a lei, aponta para a graça, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 24. Em Israel, sob a lei, os pecados puderam ser apenas cobertos, folhas de figueira, mas pelo sacrifício de Jesus, com sangue, que maravilhosa, boa, nova salvação, os pecados são perdoados, são tirados, são extirpados. E a respeito disso, lemos em Hebreus, capítulo 9, verso 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez para todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Pelas folhas de figueira, ou da figueira, vemos que as obras da lei não podem produzir a justiça que vale diante de Deus.
Em nenhum lugar, em nenhum lugar, em nenhum lugar, isso é demonstrado mais claramente do que na figueira Israel. Em todo o decurso da história bendita deste povo, Deus mostrou a todo mundo que a lei não pode jamais salvar. Mas, justamente este é o grande problema de Israel, até hoje, pois eles continuam pensando que podem ser salvos pelas obras da lei. A Bíblia, porém, ensina inequivocamente: por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Em Gálatas 3, verso 10, isso é expresso de maneira ainda mais precisa. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. O apóstolo Paulo dirigiu estas palavras profundamente sérias, em primeiro lugar, aos crentes da Galácia, que além da graça em Jesus Cristo, ainda queriam assumir as leis do judaísmo. Como Adão e Eva cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, hoje muitos procuram alcançar o favor de Deus pela observância das leis ou de exercícios religiosos. Conheci, por exemplo, um homem que antes de se converter a Jesus, orava o Pai Nosso 150 vezes por dia. Todos que fazem tais coisas se esforçam em vão, pois assim estão realmente debaixo da maldição. Diante disso, como soa maravilhosa mensagem do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito em Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 23, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3 e 13. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ele realizou uma salvação superior a todas as demais coisas. O legalismo é o equívoco de trocar o diagnóstico pela terapia. Legalismo sempre é algo pela metade. Em geral, o homem escolhe um ponto especial que está disposto a observar e aguardar. E então se apoia na pressuposta observância desta lei e negligencia a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É exatamente assim. Também Paulo se expressa quando fala da figueira Israel. Romanos capítulo 10, versículo 3 e 4. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Qual é a situação? Você já aceitou a graça? No fundo, é tudo muito simples. Basta ir ao Senhor Jesus Cristo e lhe entregar toda a sua vida. Na verdade, este já é o passo do arrependimento, quando reconhecemos: eu sou um grande pecador. É impossível mencionar todos os pecados que cometemos em pensamentos, palavras e ações durante a nossa vida. Por isso, venha a Jesus Cristo com toda a sua vida e diga para Ele: eu sou um grande pecador. Senhor, eu preciso de Ti para a minha vida. Para tudo o que houve, para tudo o que é e para tudo o que virá, eu Te aceito agora como meu Salvador. Então você experimentará
repentinamente o que é a salvação verdadeira. Pois esta é a justiça de Jesus Cristo, a justiça que tem valor diante de Deus, o sangue derramado de uma nova aliança. Já nas primeiras páginas da Bíblia, a figueira nos é mostrada como uma ilustração de Israel, como um livro, glória a Deus, didático de Deus, ensinando sobre a salvação verdadeira. Assim como as folhas da figueira de Adão e Eva indicavam o anseio de salvação. E mais além do sacrifício pleno e suficiente de Jesus Cristo, Israel nos é dado como um exemplo que aponta para a graça redentora. Por meio deste povo, nos é mostrado claramente o anseio por salvação e a satisfação deste anseio em Jesus Cristo. Segunda apresentação, a figueira como mestre que ensina sobre a salvação. Em 2 Reis, capítulo 2, verso de 5 a 7, está escrito: o Senhor diz ao seu profeta Isaías: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus anos 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a sua saúde. O que aprendemos com tudo isto, meus irmãos? A figueira Israel existe para a salvação. Israel é como uma pasta de figos, como remédio para a humanidade, para todas as nações. Mas não é em si mesmo que este povo é salvação e bênção sobre a terra. Israel só pode ser uma ajuda para o mundo enfermo por causa daquele que vem de Israel e se tornou sacrifício para o mundo, Jesus Cristo. Este já foi o desígnio da salvação de Deus com Abraão, quando falou ao patriarca de Israel: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Jesus é o Salvador do mundo, mas foi o judaísmo que o trouxe ao mundo. Essa é a única razão de ser do povo judeu, a qual o Eterno de Israel fez vir sobre o seu Filho Jesus Cristo para a salvação do mundo inteiro. Os botânicos descrevem a figueira da seguinte maneira: tem tronco retorcido com casca clara. Em si mesmo, Israel é torto e rebelde, mas resplandece por meio de Jesus Cristo. Tive que pensar em Moisés, que em si mesmo também era torto, mas quando retornava do encontro com Deus, a pele do seu rosto resplandecia. Êxodo 34, 29. A ramada se estende em todas as direções e tem folhas com 5 pontas. Israel se tornou salvação para todos os povos. O evangelho foi anunciado primeiramente em Jerusalém, Samaria, Judéia, mas depois partindo de Israel, figueira, para todas as direções, para todos os povos. Glória a Deus. Folhas com 5 pontas, 5 é o número da graça. Uma pasta de figos foi colocada sobre a parte enferma do corpo de Ezequias, e ele foi curado. Jesus teve 5 ferimentos que se tornaram a salvação do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Em Isaías capítulo 49, versículo 3, está escrito: e me disse, tu és o meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Isaías 49, verso 3.
Aqui vemos a identificação de Israel com o Filho de Deus, Jesus Cristo. A figueira Israel, em conexão com Jesus, o Messias, tornou-se a salvação para o mundo inteiro. Por isso está escrito mais adiante, sim, diz ele, pouco é o seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, verso 6. Aqui a palavra de Deus não se refere mais a Israel propriamente, mas aqueles que viria de Israel a Jesus Cristo. Pouco é os seres, o meu servo, para restaurarem as tribos de Jacó e tornares a trazer o remanescente de Israel. Pois Israel não poderia restaurar a si mesmo. Ele poderia tornar a trazer os remanescentes de si mesmo. E como a figueira em si mesma é torta, resplandecendo somente em seu Messias. Aleluia! Assim também é evidente que as palavras seguintes se referem ao Filho maior de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Por isso Jesus disse em João 4:22, parte B, a salvação vem dos judeus. Profeticamente parece que já se delineia também a futura salvação de Israel. Seu próprio restabelecimento se avizinha. Louvado seja Deus. Voltemos novamente para o rei Ezequias, que estava diante da morte, mas em lágrimas implorou a cura ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu sua oração e ordenou a Isaías: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou da sua saúde, segundo Reis, capítulo 20, versos 5 a 7. Assim como Ezequias também, Israel ainda terá que enfrentar angústias mortal, pois no tempo da grande tribulação, todas as nações da terra se voltarão contra Israel e se reunirão em Armagedon para destruí-lo totalmente. Mas então esse povo, em agonia, como Ezequias outrora, clamará ao Senhor com suas últimas forças: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nosso Messias, vem e salva-nos. Aleluia, aleluia. Dá os nossos inimigos em nossas mãos. Ele ouvirá seu povo, glória a Deus, e os salvará. Israel perderá, ou melhor dizendo, Israel poderá ir ao templo novamente, pois Jesus levantará o templo do milênio. Ele derrotará os seus inimigos de Israel e protegerá a cidade de Jerusalém. Queridos e amados irmãos, a história de Ezequias se encaixa no contexto das afirmações de Deus sobre o futuro de Israel e da vinda de Jesus Cristo. Assim talvez já possamos ver na pasta de figos
por meio da qual a saúde de Ezequias foi restabelecida. Um paralelo da figueira, restabelecida em Mateus 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. E a declaração: no terceiro dia subirás à casa do Senhor, é no mínimo interessante. Pedro disse: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo Pedro 3, verso 8. Desde a primeira vinda de Jesus a Belém, desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a Belém, já se passaram mais de 2000 anos. Não é em vão que em 1948, Deus fez de Israel novamente um povo na nova terra, na terra prometida. E no ano de 67, lhe devolveu a cidade de Jerusalém. A pergunta é essa: será que Israel subirá novamente à casa do Senhor no terceiro dia? Não sabemos o momento exato da vinda de Jesus para a sua igreja, nem o dia da sua volta para o seu povo Israel. Glória a Deus. Mas vemos e presenciamos em nossos dias a restauração da figueira. Israel é conduzido em direção à sua cura. E o nosso Senhor prometeu expressamente. Em Mateus 24, 34 e 35 está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A terceira apresentação da figueira como mestre, que ensina sobre os desígnios proféticos da salvação de Deus. Em Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6 lemos: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transporta-te no mar, e ela vos obedecerá. É preciso, meus irmãos, esclarecer, conforme diversos autores, a árvore aqui chamada de amoreira é na verdade o sicômoro, a figueira brava, a mesma árvore em que Zaqueu subiu para ver Jesus em Lucas capítulo 19. Um dicionário da Bíblia diz a respeito: o sicômoro pode atingir até 16 metros de altura e alcança uma circunferência de até 10 metros. 10 metros. Madeira dura, uniforme, muito durável. E depois do cedro, é a melhor madeira da carpintaria. Em Mateus 21, 43 está escrito: certa vez o Senhor Jesus apontou para este fato ao dizer: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O Senhor Jesus apontou para uma árvore tão grande e disse aos seus apóstolos, que eram judeus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Certamente podemos dizer que no sentido profético isto se cumpriu exatamente. Foi o que realmente aconteceu com a figueira Israel. Aleluia! Que no tempo de Jesus havia se tornado um povo orgulhoso. Os israelitas foram desraigados de sua terra, da sua pátria judaica, e lançados no mar das nações. Este foi um desígnio de salvação de Deus, e tornou-se uma bênção para os povos, por meio da fé dos apóstolos, que eram judeus, descendendo eles mesmos da figueira. O evangelho foi levado até aos gentios. A Bíblia fala em Atos capítulo 13, versos 46 e 47, sobre esta transferência do evangelho de Israel para as nações. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria-se que a vós outros
em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nola determinou. Isaías 49:6. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ao desarraigamento espiritual de Israel, seguiu-se então também o desarraigamento das nações. E no ano 70 depois de Cristo, os judeus foram arrancados de sua terra e espalhados por todo o mundo. Queridos e amados irmãos, os apóstolos de Jesus Cristo, eles tiveram uma fé para transportar a bênção de Israel para o mar de todas as nações. O Messias deles nos foi trazido como Cristo. Aleluia, aleluia. Certa vez o Senhor Jesus apontou para este fato ao dizer: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Glória a Deus. E este povo somos nós. Evangelho de Mateus, capítulo 21 e versículo 43. O que parecia juízo, meus queridos irmãos, o que parecia juízo, minhas queridas irmãs, e com certas reservas, também o foi, e tornou-se uma bênção para os gentios. Paulo fala a respeito em suas palavras aos judeus, e assim explica que, de acordo com Isaías 49:6, isso foi necessário para se tornar salvação e luz para todos os gentios. Enquanto o sicômoro foi transplantado ao mar das nações, nós nos tornamos participantes da bênção e da seiva salvadora da figueira. Glória a Deus. E a esse respeito, Paulo diz em Romanos, capítulo 11 e versículo 11: porventura tropeçaram para que caíssem? De modo algum, mas pela sua transgressão veio a salvação para os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está entendendo, glorifique a Deus. Mas Israel continuará para sempre com suas raízes arrancadas. A palavra profética da Bíblia promete à figueira seu restabelecimento na terra dos pais. O que aconteceu em 48 e continuará acontecendo, com que também a bênção volta para a terra e para o povo de Israel. Mas Israel não continuará para sempre com suas raízes arrancadas. A palavra profética da Bíblia promete a figueira seu restabelecimento na terra dos seus pais. O que acontece desde 48 e continuará acontecendo, com que também a bênção volta para a terra e para o povo de Israel. A figueira novamente lançará raízes e trará frutos. Por isso Paulo continua dizendo: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia. Versículo de número 12. Este povo arraigado, esse povo no seu arraigamento da figueira, também é salientado em Romanos 9:26. E no lugar em que se lhe disse: vós sois meu povo, ali mesmo são chamados filhos do Deus vivo. De que lugar se fala aqui? Da terra de Israel. Assim, meus irmãos, finalmente, tudo converge na gloriosa promessa de Miqueias, capítulo 4 e versículo 4, como está escrito: mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Compare também com Ageu 2:19. O sentar-se debaixo da videira e da figueira é uma maravilhosa imagem de uma vida em paz, de uma vida assegurada.
Agora ainda não é assim, mas Israel será levado a isso. No milênio, Jesus Cristo transformará todos os males em bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já o reinado de Salomão apontou para o milênio, onde um dia reinará a paz. A Bíblia diz: Judá e Israel habitará confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beersheba, todos os dias de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 25. Isso se cumprirá de maneira completa quando Jesus Cristo voltar ao seu povo como seu Messias, o Messias de Israel. Por isso oremos e digamos juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos prosseguir, continuar na nossa jornada, olhando para a figueira, olhando para Israel, vendo o cumprimento da profecia, vendo o povo se ajuntar na sua terra, sabendo que os dias são maus e são breves. Atentai cada um para a palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Despertemo-nos do sono, porque a vinda do Senhor está muito próxima, muito mais próxima do que nós venhamos a pensar. Estamos vivendo nos últimos instantes, nos momentos derradeiros e finalíssimos. Atentai e olhai para os sinais e com clarividência para o brotar da figueira, olhando para Israel, olhando para os acontecimentos. Podemos pronunciar esta noite, sem sombra de dúvida, que vivemos na 11ª hora, na hora derradeira, na hora final, no prenúncio do maior acontecimento da história da humanidade. Jesus está voltando. Olhemos para cima, porque a nossa redenção está próxima de nós. Firmamos os nossos passos, firmemos a nossa fé, firmemos a nossa esperança, renovemos a nossa crença, porque perto está o Senhor para voltar e arrebatar a sua igreja. Esta igreja peregrina, essa igreja sofredora, essa igreja de lágrimas, essa igreja muitas vezes incompreendida pelos povos da terra, mas a eleita de Deus, a imbatível, envolvida em grandes mistérios, fantásticos os mistérios que envolvem esta igreja. O mistério da sua unidade, o mistério da sua vitalidade, o mistério da sua posição, o mistério da sua invencibilidade, o mistério do seu glorioso futuro. Oh, a nossa redenção se aproxima. Oh, vivemos hoje como se Jesus voltasse esta noite. Ele disse: olhai para a figueira e depois olhai para todas as árvores. As outras árvores são as nações da terra. Tudo nos mostra que estamos à beira do maior acontecimento da história da humanidade. A volta triunfante, eminente, gloriosa, sublime de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá repentinamente, Ele virá brevemente, Ele virá gloriosamente, Ele virá inesperadamente, Ele virá com os anjos, Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá uma vez em duas fases. Na primeira Ele virá para a igreja, na segunda Ele virá com a igreja. Na primeira os incrédulos serão deixados, na segunda os incrédulos serão destruídos. Na primeira haverá segredo, na segunda haverá lamentação. Na primeira Ele virá sobre os ares, na segunda Ele virá sobre o monte das oliveiras. Lembramos que a lei de Moisés foi dada no monte, que o primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte, que Ele foi crucificado no monte, que Ele subiu ao céu do monte, que Ele voltará em glória com a igreja que Ele salvou sobre o
Monte das Oliveiras para reinar no milênio. Esta é a voz do meu amado. Ei-lo aí, que já vem pulando sobre os montes e saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Ei-lo aí, reluzindo pelas grades. E ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. E a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Despertai, preparai, olhai para cima, com altissonância, com decisão, porque a trombeta vai tocar a qualquer momento. Glória a Deus. Não temos palavras cabíveis para descrever, aleluia, este momento garboso, este momento triunfante, este momento glorioso, este momento repentino do arrebatamento da igreja. Mas sabemos que será glorioso, inexplicável. Se você está esperando Jesus voltar esta noite, dê um glória a Deus. Dê um amém comigo, dê um maranata, glória a Deus, amém, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Firmemos cada dia mais as nossas convicções, firmemos cada dia mais os nossos passos, firmemos cada dia mais a nossa crença, sejamos mais crentes hoje do que ontem, para escutar a volta de Jesus triunfante. O glorioso dia do arrebatamento da igreja, fato inexplicável, palavras não são suficientes para explicar com clarividência precisa e necessária a orquestração triunfante e profética deste dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vós, ó amados, segundo a sua promessa, aguardemos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Portanto, embranquecei as vossas mentes e as vossas vestes, olhai para cima, porque a figueira já brotou, e Jesus mesmo falou: quando a figueira brotar, o verão está próximo. Chegou a primavera, Jesus está voltando. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus a todos abençoe. Obrigado, meus queridos irmãos que estão comigo. Suelma, Wendel, Alisson, Anderson Gomes, Jane, obrigado. Antônio Lima, obrigado a todos vocês, maravilhoso evangelista Honorato, aleluia, lá de Blumenau, Lília, Fernando Gonzaga, missionária, Helena, Alda, Dailton, coisa boa, Enoque, glória a Deus, Felipe, Gideão, glória a Deus, Átila Fernandes, Deise Rei, oh glória a Deus, que coisa linda. Deus abençoe. Ei, pastor José Milton, Deus abençoe. Aqui, Virgínia de Natal, o nome da minha esposa também é Virgínia, Deus te abençoe, irmã Virgínia. Gilvan, Deus abençoe. Anderson Mota, Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, aqui está em minhas mãos o meu livro. São 2 exemplares, né? 2 exemplares. Está aqui, Desvendando os Mistérios do Apocalipse, 300 páginas, para a sua edificação espiritual. São os 2 exemplares maravilhosos que nós temos para mandar para você por meio do correio. Então, todos vocês que quiserem adquirir os nossos 2 exemplares, nossos 2 livros, aí está fixado o nosso zap. 83 9611 4875. Então você anote aí o meu zap, para você se deleitar mais nesses assuntos de escatologia bíblica, desvendando os mistérios do Apocalipse. Então você queira anotar o meu zap, e quando você falar comigo, você vai ver o folder dos 2 livros, os valores, tudo direitinho. Assim que você ligar para mim, eu já mando um folder para você dos 2 livros, e saiba que o frete é grátis,
É grátis. Se você quiser que eu também autografe, eu faço isso com muito prazer e deixarei um versículo de lembrança para vocês. Aí é mesmo assim, assim é o pacote. A gente manda nesse pacote aqui, que é o formulário. Aqui já tem livros, já, né, que as pessoas já pediram, já está aqui dentro, né? Já está aqui dentro. Então, a gente manda para você com muito prazer. Então, entre em contato comigo pelo nosso Zap. Será um prazer tê-lo no Zap para nós conversarmos e falarmos das grandezas de Deus. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor e oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma live. Desta feita, falamos nesta noite, meu Senhor, sobre a parábola da figueira. Nos abençoa, nos guarda, abençoa a tua igreja, toma todos nós em tuas mãos, concedendo saúde a teu povo, ó Deus, para o trabalho, para estarmos com a família e também para te servir com presteza, com alegria e com muita devoção. Guarda-nos e dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Estou esperando você ligar para mim no meu Zap. Vai ser um prazer muito grande lhe mandar os nossos livros. Está fixado aí o meu telefone, tá bom? 96-11-4875-83 é o código daqui do estado da Paraíba. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Paz do Senhor.